Alô, alô, gente querida, gente boa. É uma alegria para mim sempre, não preciso nem dizer, nem repetir. Eu sou feliz fazendo o que eu faço, comunicando essa mensagem de vida, de graça e cheio do Espírito de Deus e do Evangelho e da força e do poder da ressurreição que me habitam. E não é trucagem psicológica, nem é argumentação de coach, não. É de um homem que foi atravessado, traspassado, transfixado pela cruz eterna de Jesus que marcou meu coração, acendeu um fogo inapagável em mim e me encheu do Espírito da ressurreição. Nós continuamos aqui na nossa sequência de Mateus, agora no capítulo 16. No dia de ontem nós vimos a segunda multiplicação de pães e eu falei a maior parte do tempo sobre o processo de entupimento cognitivo dos crentes. Eu mostrei aqui que os apóstolos de Jesus, num interregno curto, tiveram duas experiências de multiplicação de pães e não entenderam nada, não enxergaram nada, não viram nada, não depreenderam coisa alguma. É um replay. E eu falei que a minha experiência pessoal no curso da existência longa, ensinando, pregando todo dia o Evangelho para grupos humanos, os mais diferentes aqui e na Terra toda, me mostra que essa é uma realidade extremamente peculiarizada quando se trata do Evangelho, dessa pregação de Jesus. Por quê? Porque eu vejo que não é necessariamente assim com matemática, com física, com história em geral, com geografia, com ciências da natureza, com português, com línguas. Mesmo pessoas que nem são tão plenas do ponto de vista de inteligência, ou de memória, ou de qualquer outra caracterização de manifestação superlativa do ponto de vista mental ou de prodigiosidade intelectual, não precisa haver nada disso. Mas nas outras áreas, elas quase sempre aprendem o básico que lhes é ensinado. Agora, quando se trata do Evangelho, foi o apóstolo Paulo que disse, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola dele aos Coríntios, no capítulo 3, também no capítulo 4, mas você tem que ler os capítulos 3 e 4 juntos para entender os contextos antecedentes e subsequentes. Ele diz que a religião, tanto quanto eu diria, a ideologia política, que também tem uma semelhança profunda com a religião nos mesmos tipos de fanatismos que provocam. Na ideologia política é tanto mais parecido o fenômeno cognitivo com o da religião, com o bloqueio, com o véu que a religião cria na mente, na cognição, quanto aquele que seja o fanático divinize a figura política, como se fosse um mito divino, uma divindade, um ser messiânico. Vocês sabem exatamente como a cabeça das pessoas ficam, como fica a cabeça, como as pessoas ficam quando se entregam a um processo ideológico fanatizado, praticamente de adoração messiânica a uma figura política. Aí, nesse sentido, tem uma equivalência extremamente próxima ao que acontece
com o fanatismo religioso, com o que ele produz na cabeça, com os bloqueios, com os impedimentos, com as blindagens. São bem equivalentes. Porque, no caso do fanatismo religioso, trata-se de uma torcida organizada em nome de Deus. Não tem nada a ver com Deus. O que vocês veem aí de religião pelo mundo inteiro são torcidas organizadas. Eu, por exemplo, sou Botafogo. Mas por quê? Porque um dia eu tive uma revelação de que eu era botafoguense? Não. É só porque eu sou um baby boomer e nasci nos anos 50, no tempo em que o Botafogo era o melhor time do Brasil juntamente com o Santos, e durante muitos anos foi o time que mais deu jogadores à seleção brasileira, muitos anos, um dos grandes campeões brasileiros e cariocas, enfim, cheio de craques, e dentre os quais gente como Didi, como Garrincha, na primeira metade dos anos 50, aí depois Garrincha, Didi continuaram, aí depois veio aquele timaço dos anos 60, que era chamado de A Seleção. Então eu cresci lá em Manaus, onde eu era Rio Negro, o time que já nem existe mais. Mas por que eu era Rio Negro em Manaus? Porque ele era preto e branco, como o Botafogo. Então o meu primeiro time era o Botafogo, porque era preto e branco do Garrincha, do Didi, depois de Manga, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtenci, Carlos Roberto e Gerson, Rogério Roberto Jairzinho, Paulo César, aquela seleção maravilhosa de gente extraordinária. E, pois bem, do outro lado tinha o Pelé. Então, eu nem ousava não torcer em favor do Pelé. Em favor do Pelé, todo mundo torcia. Não havia inimigos do Pelé. O Pelé só passou a ter inimigos no futebol depois que ele parou de jogar bola. E começou a poetizar o que não deveria e falou algumas bobagens. Mas no campo, ele não tinha inimigos. Havia ocasiões em que o adversário se punha em pé para aplaudir o que o Pelé fazia. De tão chocantemente, para além do humano, imediatamente conhecido por nós, era o que ele fazia. E o Botafogo era aquele conjunto de craques. Por isso eu me tornei botafoguense. Mas não foi revelação divina. E quando o Botafogo deixou de ser um grande time, eu fui amainando o meu coração. Hoje, quando me perguntam, qual é o seu time? Eu digo, eu sou Botafogo. Ah, deve estar feliz. Não, estou feliz com nada. Eu passei dessa fase que eu reputo, para algumas pessoas, elas têm até um prazo de validade, parece que perene. Mas para minha estrutura psíquica, isso tudo morreu quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Virou coisa de criança, de menino. Então, quando eu era menino, eu era botafoguense. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti de torcidas organizadas, de qualquer natureza. E eu comecei a ser homem muito jovem. Com 15 anos, eu era um homem pronto. Para o que desse, para o que viesse. Fui morar só. E depois eu voltei para casa para me converter. Por que eu estou dizendo isso? Porque religião, para mim, quando eu vejo um indivíduo lá no Oriente Médio ser muçulmano, ele está dentro da torcida do Flamengo. É como quem nasceu na Mangueira. É como quem nasceu em volta do campo do Vasco, é português no Rio de Janeiro, é Vasco. Ou é como o indivíduo de uma classe média mais alta, morando em Laranjeiras, era inescapavelmente fluminense. O pessoal italiano era quase que inevitavelmente em São Paulo palmeirense. Mas não tinha nada a ver com nenhuma revelação, assim como ser muçulmano
É porque o indivíduo nasceu no Oriente Médio, num país muçulmano. A mesma coisa uma pessoa que nasceu em Roma ou na França, em países que não cederam ao protestantismo, são católicos, ainda que nominalmente até o dia de hoje. A América Latina está aí, cada dia mais neopentecostal, mas ainda tem uma maioria estatística católica. E por que que os latino-americanos são católicos ou evangélicos ou neopentecostais ou de outros grupos religiosos, como aqueles de natureza africana ou afro-ameríndia? Por causa do conjunto cultural. Porque o avô, a avó, as pessoas em casa se vestiam daquele jeito, confessavam aquelas divindades, fazia parte das celebrações de aniversário, de gratidão, de tudo que a pessoa fazia, de modo que tem a ver muito mais com uma afeição cultural, natural, com um emblema, do que com qualquer outra coisa. Eu acho interessante é que a maioria das pessoas, ouvindo o que eu estou dizendo aqui, racionalmente até concordam comigo. Mas se você puxar, se empurrar um pouquinho mais, elas já entram em crise, já se zangam. Mesmo admitindo que a coisa inteira não passa de um fenômeno de natureza geopolítica, ou geopolítico-religiosa, ou cultural, é apenas um fenômeno de constituição, portanto, fenomenológica. Nada além disso. Se você que se jacta de ser, por exemplo, evangélico, tivesse nascido em Samaria, você iria praticar a religião dos samaritanos. Se você tivesse nascido na Grécia, você iria ser um grego ortodoxo. Se você tivesse nascido na Rússia, você iria ser um praticante da fé ortodoxa russa, da Igreja Ortodoxa Russa, conforme o patriarcado local. Se você tivesse eventualmente nascido num ambiente completamente agnóstico, já desde os seus avós, chegando aos seus pais e à sua vida, você poderia eventualmente, por causa de alguma circunstância ou conjuntura ou momento, até se tornar um ente religioso de algum grupo, mas a sua tendência seria crescer desreligiosizadamente. A sua principal tendência, quando perguntado, seria dizer: eu não tenho. Eu prefiro dizer que sou um agnóstico, como a maioria das pessoas. Agora, depois que o indivíduo entra para a torcida organizada, depois que ele pega a bandeira, como eu tive um tempo aí entre os meus 12 anos e até perto dos 15, e que eu ia para o Maracanã carregando aquela bandeira com uma vara enorme, com aquela bandeira imensa de metros de comprimento. Você tinha que desmontar todinha, reencaixar, entrar no ônibus com aquilo. Convidava mais 3, 4 amigos, cada um, para entrar numa janela e segurando. Da Praça 15 até o Maracanã, atravessar nas barcas de Niterói até o outro lado, no Rio de Janeiro. Que trabalho horroroso, mas era um fanatismo. Era para chegar lá e gritar fogo, bem ameninadamente. Fazia parte daquela constituição infantilizada ainda do meu coração. Agora, assim como eu fiquei livre do Botafogo e passei a gostar só, continuei a amar futebol. Quando é bom. Quando é bom, não importa para mim de que país seja o time. Se está jogando uma grande bola, eu assisto aquele futebol.
e torço por aquela magia, por aquela harmonia, por aquela sinfonia, por aquela caraquice. Eu não tenho paixões de nenhuma natureza. Assim como eu gosto de jiu-jitsu. Por quê? Porque eu fui criado dentro do ambiente. Depois eu constatei que tinha uma eficácia enorme na luta. Mas fui reconhecendo também a validade de muitas outras, associadas a ele, especialmente. E aí não é o caso, não é disso que eu estou falando, eu só estou dizendo é que, para mim, tanto faz como tanto fez. Religião gera, em geral, um problema de cognição, de compreensão, por causa do fanatismo ao qual ela nos remete. E não é apenas o fanatismo de um ente histriônico ou que seja histérico, como a maioria é dos fanáticos. Outras vezes, trata-se de um fanatismo afetivo. A pessoa diz, não, eu não jamais deixarei de ser evangélico ou católico, ou espírita, ou umbandista, ou candomblessista, porque isso tem a ver com as minhas origens, com a minha cultura. E aí evocam uma quantidade enorme de coisas. Eu olho e eu entendo o limite daquelas pessoas. Para mim, que fui também criado num ambiente entre os católicos e os protestantes, eu tive a bênção de não ter aferramentos, ataviamentos em nenhuma direção. E como meu pai era agnóstico e a minha mãe presbiteriana, eu recebi as influências da minha mãe e da minha avó de natureza reformada e as influências agnósticas, filosóficas, do pensamento livre de um pai que até se converter era um livre pensador e depois de se converter se tornou um cristão livre para pensar. Então isso obviamente me alterou completamente. Por isso eu não tenho esse véu que Paulo menciona em 2 Coríntios 3 e 4. Diz que, por exemplo, os judeus não enxergam nada do evangelho. Você pode esfregar a ressurreição, eles podem ver o Cristo ressuscitado, mas eles têm um compromisso de vida e morte com seu fanatismo histórico, religioso, com seu livro sagrado, objeto de culto, com aquele seu bezerro de ouro, de páginas de papel que já foram, de pergaminhos que já foram escritos em tabletes, mas são as palavras cultuadas, letra por letra, tio por tio, vírgula por vírgula, e aquilo tem a cara do avô, da avó, do tio, da tia, tem fixações profundas. Se o indivíduo mudar de ideia, ele se sente traindo tudo e todos. Por isso, voltando ao nosso tema de ontem, que é onde a gente começa hoje, Jesus faz 2 multiplicações de pães, quase que uma em cima da outra, e as questões dos discípulos são as mesmas, os problemas levantados são os mesmos, eles tinham visto a primeira, mas parece que não tinham enxergado nada, acontece a segunda, mas eles também não entendem nem mesmo a segunda, porque tem um véu de condicionamento. Aí você pergunta, e no caso deles, qual era? Para não enxergarem. Provavelmente, o maior problema daqueles discípulos que vieram a ser chamados de apóstolos fosse a própria presença de Jesus para eles, do ponto de vista cognitivo. Porque quando você tem uma certeza absoluta de que Jesus está com você, mas isso não é tratado como uma relação de amor, de intimidade, de interpenetrabilidade relacional, ele em mim, eu nele, nós no Pai. Quando não é
fruto de aconchego, de lucidez, de compreensão, de escolha de fé, de atravessamento do ser, não pela religião, mas pelo poder inegável da realidade da ressurreição que você prova, não como crença, mas como força explosiva, como poder existencial, que você não pode negar, que está aceso, poderosa e inapagavelmente aceso, como amor, como entrega, como vida dentro da sua existência, que a única maneira disso acontecer em você, sem fazer de você um fanático religioso. Do contrário, você é atrapalhado por Jesus. Como a maioria dos crentes fanáticos que eu conheço, e eu falava dos apóstolos aqui, que ainda não tinham entendido realmente, completamente Jesus. Logo depois a gente vai ver Pedro fazendo uma declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente pensa que ele já tinha entendido tudo, mas logo depois a gente vê que não. Ele tinha entendido um pedacinho, uma fração. Era um vagalume, um iluminar piscante na consciência dele, mas ainda não era aquele clarão do haja luz e houve luz que invadiu Paulo lá na porta de Damasco, com um poder infinitamente superior a tudo que Pedro tinha visto olhando para Jesus, mesmo na ressurreição. Pois bem, quando Jesus é tratado por nós como poder religioso, como presença suprema, como aquele que eu estando do lado dele, ele estando do meu lado, eu sou superior aos outros, eu tenho mais poder que os outros, eu sou mais excelente diante de Deus do que os outros. Quando eu tenho uma relação com Jesus que me faz me medir com os outros e medir os outros comigo, esse tipo de relação não é a relação proposta pelo Evangelho. É uma relação ainda de supremacismo. É uma relação de quem diz: eu estou andando com aquele que é o maior de todos. Era o caso dos apóstolos e dos discípulos. Eles tinham descoberto o maior de todos. E aí a gente pensa que isso ilumina. Deixa eu lhe falar uma coisa que você eventualmente não saiba. Psicologicamente isso cega. Cego pela luz. Fica, como se diz na minha terra, encandeado. Como uma onça na estrada que dá de cara com seu farol alto e nem se mexe, encandeada pela luz. Não enxerga nada, cega. Quando a pessoa encontra, por exemplo, Jesus e recebe o choque do poder, mas não tem uma lucidez de compreensão em fé, não se transforma naquilo que eu já descrevi, que é necessário acontecer para que eu não seja um fanático, eu seja só uma pessoa salva pelo amor para amar e para me dar com graça na vida. Essa impressão de Jesus comigo, da presença dele comigo, ao invés de me fazer enxergar melhor todas as coisas, me faz enxergar pior todas as coisas, porque eu descanso cognitivamente na compreensão. Eu paro de tentar compreender. Eu acho que já está tudo explicado. Aí, para quem já está tudo explicado, o cara não quer mais estudar, não quer mais saber de ciência, não quer aprender mais nada. Não, eu tenho Jesus, já tenho tudo. Está tudo explicado e vai ficando cada vez mais burro, mais idiotado, mais inculto, mais ignorante e, paradoxalmente, mais presunçoso, mais arrogante, mais soberbo, mais bloqueado, mais fechado, mais cego, mais entupido. De modo que você vai ver comigo, provavelmente já na semana que vem, como tudo isso que a gente vem vendo aqui no Evangelho, especialmente do capítulo 13 de Mateus para cá, tem uma recorrência enorme
com a cegueira, com o entupimento, com a incapacidade de compreensão, com os bloqueios cognitivos. E a gente vê isso acontecendo com os discípulos. Às vezes o povo aparentemente até entendeu, eles é que chegam no particular e dizem: a gente não entendeu nada, fala com a gente aqui, o que tu estava querendo dizer? É algo um tanto recorrente. E Paulo diz em 2 Coríntios 3, um véu é posto. Quando a relação com Deus é relação de religiosidade, de religião, de fanatismo, de credo, de dogma, de esse é o maior, ninguém tem um igual ao meu Deus é maior do que o teu, isso ao invés de me iluminar, isso me cega, me bloqueia. E eles provavelmente, estou falando, repetindo pela quinta vez, dos apóstolos, que viram as 2 multiplicações de pães e não entenderam nada, provavelmente tenham ficado cegados, ofuscados pela certeza de que a presença de Jesus resolvia tudo, de modo que eles nem pensavam no problema do próximo, que foi o que Jesus fez quando realizou a primeira multiplicação dos pães, foi enxergar o problema do próximo. Se a gente não fizer, não trouxer a comida, eles vão morrer de fome. Na segunda multiplicação dos pães é a mesma coisa. Já estão aqui há 3 dias, eu não posso despedi-los em jejum. Tem que haver uma solução. Aí a solução que eles imaginavam era dinheiro. Ou então, além de dinheiro, tem que ter mercearia, mercado para vender. Nem tem dinheiro, nem mercearia, então não tem solução. Deixa Jesus se virar com o problema humano. Mas você mesmo vai ficando cada vez mais blindado, mais bloqueado, mais incapaz de enxergar as coisas. Isso é trágico, é horroroso. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque é o que está acontecendo contigo. É por isso que você não entende. A gente repete, eu repito, eu falo, eu me canso, eu fico rouco. E aí as mesmas pessoas voltam com as mesmas questões, com as mesmas perguntas, com as mesmas faltas de solução para sempre. E é horroroso. Aí você vai em qualquer lugar da terra e encontra alguém que nunca ouviu falar o nome Jesus. Nem fala a respeito do assunto, só senta e tem uma conversa humana. E a pessoa logo depois vira-se para você e diz: o que tem em você de diferente? Tem uma coisa diferente no teu olhar, no teu jeito, na tua energia, na tua vibração, no teu sorriso, no teu trato. O que é? Aí quando você começa a falar sem explicar muito, elas vão dando galopes de percepção. Aí então Jesus faz isso nas pessoas. E você diz: quando é de verdade, faz. Quando você é só membro do cristianismo, não. Você pode puxar da espada, querer matar os outros, querer ser maior do que todo mundo, cair no supremacismo, como qualquer outro doente fanático religioso da face da terra. Mas quando é de verdade, é conforme o Evangelho, o que produz é isso. Aí logo a pessoa diz: eu quero isso para mim também. Aí ela pergunta em geral, como muitos muçulmanos perguntam para mim: eu tenho que nunca mais ir à mesquita? Eu tenho que nunca mais fazer minhas orações 5 vezes ao dia? Eu tenho que não isso, não aquilo? Eu digo: não, você não tem que nada. Você só precisa saber que ele está vivo, ressuscitou e está aqui. O que você notou foi ele em mim. E ele em mim pode ser também ele em você. E ele em você não precisa de bandeira, nem de mesquita, nem de torre, nem de menorá, nem de bandeira de Israel, nem bandeira do Brasil, nem de crucifixo, nem de Arca da Aliança. Não precisa de nada.
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a vida se ilumina na mesma hora. Do contrário, não. Pois bem, isso nós vimos ontem e eu estou repetindo um pouco hoje. Jesus multiplicou, portanto, vencendo aquele bloqueio cognitivo, multiplica pães e alguns peixes pela segunda vez, num repeteco, num replay, da mesma história, o mesmo script, a mesma coisa. Aí quando ele acaba, os fariseus e os saduceus, dois grupos religiosos, duas torcidas organizadas dos judeus, uns bem flamenguistas e outros bem botafoguenses. Os flamenguistas eram os fariseus, bandeira, grito, nós, somos nós. E os botafoguenses mais discretos, que quase não ganham nada, vão ficando... Os saduceus, como eu expliquei ontem, eram diferentes dos fariseus, que eram aqueles seres bem histriônicos. E os saduceus eram aquele tipo que não criam em praticamente nada, eram deístas teológicos, criam que Deus tinha criado tudo, mas tinha cruzado os braços e dito, olha, vocês se virem aí. E no que os saduceus faziam no máximo era praticar os cultos, os ofícios rituais no templo. A maioria deles eram inclusive sacerdotes. Eu comparei inclusive com grupos religiosos cristãos dos nossos dias. É só ver aí no YouTube que está tudo gravado. Mas aí o que acontece? Eles pedem a Jesus um sinal. E eu disse que aqui no Evangelho de Marcos, que é para onde a gente vai se voltar no dia de hoje, o mesmo texto de Mateus 16, eu quero que você preste atenção nele hoje comigo aqui em Marcos. O mesmo texto, no capítulo 8. Aí diz que os fariseus pediram um sinal que viesse do céu. Eles já estão com Jesus vindos de Jerusalém, como eu expliquei há 2 semanas atrás, há um bom tempo vendo todo tipo de milagres. E agora viram 2 sequências de multiplicação dos pães e dizem, não, para nós não basta não. Isso tudo aconteceu de dentro para fora da matéria, ou aconteceu aqui com corpos humanos. A gente quer uma coisa do céu, descendo com uma customização milagreira para nós, fariseus e saduceus. Para nos provar. Essa coisa patética que tem algumas pessoas que desafiam Deus dizendo, só vou crer em ti se tu me fizeres isto ou aquilo. Ou se tu me mostrares ou te manifestares do céu à terra, para que inequivocamente eu te reconheça. Aí Jesus ouve isso. E Marcos 8:12 nos diz o seguinte, Jesus, porém, ao ouvir isso, olha a palavra usada aqui em Marcos, é arrancou. Arrancou do íntimo, arrancou do íntimo, arrancou do íntimo, arrancou do íntimo um gemido, arrancou do íntimo, arrancou do seu espírito, arrancou do escaninho mais profundo do ser um gemido, porque isso faz Deus gemer. Isso faz Deus gemer sentindo dor. Essa incredulidade, essa burrice crônica, essa estupidez invencível que a religião promove na cabeça, essa blindagem, essa couraça, essa carapaça impenetrável, que não é pervadível por sabedoria, por luz nenhuma, por causa dos condicionamentos, por causa da torcida organizada, da vontade de matar o outro diferente de mim, que não torce pelo meu time religioso, ou político, ou ideológico, ou cultural, ou patriótico, ou nacionalista, tudo a mesma
porcaria. Tudo com a mesma capacidade de emburrecimento crônico. Por isso você é assim. E se tornou, à medida em que foi ficando fanático, cada vez menos inteligente e vai ficar cada vez menos ainda. E o pior é que novas gerações vão surgindo catequizadas por essa burrice e vão se tornando ainda mais estúpidos do ponto de vista do conhecimento, da cognitividade, da compreensão, da internalização, do entendimento, da lucidez, mas ainda, geração após geração, pioram. Como Jesus mesmo diagnosticou em Mateus 23, quando disse aos fanáticos religiosos: vocês dão uma volta no mundo como missionários para fazer um outro cara ficar igual a vocês. Só que eles não ficam nem iguais a vocês, que são horrorosos já. Eles ficam 2 vezes piores que vocês. Pois bem, Jesus ouve esse pedido deles e piora as coisas em relação aos apóstolos, que, vendo 2 multiplicações de pães, não entenderam ainda, repetem o mesmo script. Agora aqui são esses saduceus e fariseus querendo um sinal do céu. Para os fariseus era até uma coisa mais coerente, porque eles criam em milagre. Agora o saduceu não cria em nada. Muito malmente cria em Deus, vagamente. Cria mais nos ritos do templo, nos sacrifícios, nas etiquetas dos rituais, do que em qualquer relação com Deus. Não criam em anjo, não criam em seres de outras dimensões, nem sobrenaturalidades de nenhuma natureza. Mas agora, eles disseram: até nós, se virmos uma coisa esplendorosa descer do céu e pousar aqui, quem sabe aquelas rodas de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, com aqueles seres viventes assombrosos descendo aqui, a gente crê em ti. Aí Jesus arranca do íntimo do espírito o gemido. Ai. Ai. E é o que eu mais ouço. É o gemido de Deus a respeito da ignorância superlativa desses pseudo-filhos, que são filhos de uma ignorância indescritível e de um emburrecimento espiritual total, profundo, que chega a ser algo a demandar estudo de caso psicológico profundo. Eu vejo a psicologia dedicada a estudar uma quantidade enorme de transtornos, mas o transtorno de natureza religiosa e político-ideológica ninguém estuda. Mas é um transtorno dos mais graves da face da Terra. Quando se transforma em fanatismo, é uma doença mental das mais horrorosas. Você pode ficar chocado comigo o quanto você queira. Eu não estou nem aí. Eu estou falando de Jesus, com Jesus, por Jesus, em nome de Jesus. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, se sacuda e vai em frente, porque eu vou continuar falando. É mais fácil você não aparecer aqui, porque aqui é evangelho, com graça, lucidez, verdade e sem véu na cara, que você vai ter que encarar. Jesus arrancou do seu íntimo um gemido e disse: esta geração me pede um sinal? Em verdade eu vos digo que essa geração não terá nenhum sinal. A vocês não será dado nenhum sinal. Lá em Mateus ele diz apenas o sinal do profeta Jonas, que foi vomitado do ventre do cachalote, do grande peixe, nas areias da praia. E Jesus associou isso à ressurreição dos mortos, que ele iria manifestar como
Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no coração dos mares, ele diz assim: o Filho do Homem ficará no coração da terra, mas vai ser vomitado pelo poder do Espírito Santo, trazido ressurreto e incorruptível de entre os mortos, rasgando a mortalha da morte de dentro para fora. Esse é o único sinal, mas vocês nem diante desse sinal crerão também. Ao contrário, vão fazer como fizeram. Um plano para declarar Jesus um embusteiro. É a palavra que eles usam para definir Jesus, embusteiro. Apesar do testemunho dos guardas, dos soldados, de todo mundo que viu, e não estou falando dos discípulos dele, dos que não eram e não tinham nada a ver com ele, mas viram e creram. Apesar desse testemunho, a religião se organiza e diz: não, vamos dizer que foi um embuste. Não, meu Deus, e apesar e além de tudo, esse cara ainda ressuscitar dentre os mortos, quem é que vai conseguir manter o poder? A gente vai perder todo o poder que a gente tinha. A gente pode perder Deus, perder salvação, perder perdão, perder tudo, mas poder não. Grana não. Domínio não. Manipulação não. Controle sobre os outros não. A gente negocia a alma com o diabo. Mas aceitar o testemunho da ressurreição, jamais. E foi o que fizeram e é o que fazem até o dia de hoje. E não mudou absolutamente nada. Aí Jesus deixa isso, sobre o que eu falei um pouco, concluindo no dia de ontem. Porque lá em Mateus ele chama de geração perversa e adúltera. E eu concluí ontem falando do perverso e do adúltero. E aí, o capítulo 8, verso 14 de Marcos, prossegue. Na mesma narrativa de Mateus 16, de 5 a 12, dizendo que Jesus, deixando aquele lugar que Mateus situa como Magadon, entre Tiberíades e Cafarnaum, e faz uma diagonal. Mas na mesma região do Mar da Galileia, que não é enorme. Eu tenho dito recorrentemente, o perímetro do Lago Paranoá aqui é quase o dobro daquele que é o do Mar da Galileia. Pelo menos 40 a 50 quilômetros a mais aqui no Lago Paranoá. Pois bem, não era tão distante assim. Saíram do Lago Norte e foram lá para a barreira do lago, vamos supor, em quilômetros. Jesus pega um barco e vai. Muda de grupo. Outras aldeias, eram aldeias salpicadas em toda aquela região. E do outro lado do mar era outro país, com Decápolis, 10 cidades de influência greco-romana maravilhosas, super bem construídas, enfim, Abu Dhabis daqueles dias no Oriente Médio. Saindo dali, ele vai para essa outra região. E aqui em Marcos diz: logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta, que é uma outra palavra menor para descrever um ponto ali no norte do Mar da Galileia. Só isso. Tudo muito perto, tudo muito próximo. Aí quando ele vai entrando nesse barco, olha o que diz o verso 11. E saindo, os fariseus vieram discutir. Aí o verso 14 diz: ora, aconteceu que eles embarcaram para o outro lado fizeram uma diagonal para o outro lado do Mar da Galileia. Depois dessa conversa de dar-nos um sinal vindo dos céus. Ora, aconteceu que eles, os discípulos, os apóstolos, nesse caso eram 12 e mais Jesus, 13 pessoas dentro daquele barco. Aconteceu que esses 12 se esqueceram de levar pães. Pães. O assunto volta a ser pão de novo.
Já tinha havido uma multiplicação de pães, 2 multiplicações de pães, iguaizinhas, o mesmo roteiro. Não é nem Rambo 1, Rambo 2 e Rambo 3, Exterminador 1, 2, 3 e 4, que pelo menos muda um pouco o roteiro. Não é Matrix 1, 2, 3 e 4, não. É no mesmo Matrix 1B. É exatamente a mesma coisa. E agora o tema recorrente é outra vez pão. Tem um problema entre crente e pão. Ih, vai faltar pão. Vai faltar pão. Esquecemos de trazer pão. Chega a ser patético. Eu, pelo menos, acho anedótico. Aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. E no barco não tinham consigo senão um só pão. Um só pão. Aí você diz, eles eram 13, tinham um só pão. Será que dava para quebrar os pedacinhos? Cara, eles estão vindo da primeira multiplicação de pães, 5 pães e 2 peixinhos. Comeram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, sobraram 12 cestos. Agora tem a segunda multiplicação de pães. Alguns 7 pães e alguns peixinhos. E comeram 4.000 homens, fora as mulheres e crianças, recolheram 7 cestos grandes. Aqui no Evangelho de Marcos, a palavra usada para cesto é a mesma palavra usada em Atos, no capítulo 9 ou no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando se diz, no capítulo 9 de Atos, quando se diz que Paulo foi descido pelas muralhas de Damasco dentro de um cesto. É a mesma palavra para cesto aqui, define uma coisa grande. É um paneiro enorme, desses de farinha no Amazonas, grandões, para caber um homem, com palha bem tecida, com cânhamo que não parte. Paulo foi descido ali. Esses foram os cestos que eles recolheram, 7 deles lotados. Aí é uma questão matemática. Se, pelo amor de Deus, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram, vamos supor, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, 7, 8.000 pessoas. E se agora, na segunda vez, são alguns pães e alguns peixinhos já alimentaram 4.000 homens, fora as mulheres e crianças, e ainda sobra, na primeira vez, 12 cestos, na segunda vez, 7 cestos enormes, matematicamente falando, tem uma desproporção dentro desse barco. Tem pão demais dentro desse barco. Pão demais, porque eles são só 13 e tem um pão. Nas outras multiplicações era muito pouco pão para muitas milhares de pessoas. Se você fizer a conta de 1 para 13, você vai começar a ver como tem uma extravagância de pão dentro desse barco. Comparado com o milagre, ou os milagres das multiplicações dos pães, tem pão demais, tendo um pão só para 13 pessoas. O barco vai acabar afundando com esse pão, minha gente. Mas eles dizem, ai, que problema, meu Deus. Agora, outra vez, a terceira vez, a gente não tem pão. Para nós, só tem um pão para a gente comer, para partir. E a viagem parecia até que era para atravessar o Atlântico ou o Mediterrâneo. Não, era uma diagonal boba. 1 hora de travessia com a velhinha, um ventinho. Eles chegariam lá. No outro lugar, parecia até que iam morrer de fome. Mas vocês vejam como tem um bloqueio, tem um véu, tem um impedimento. Tem uma morte da lógica, do raciocínio, da razão, da razoabilidade. Tem, inegavelmente tem. Porque eles não conseguem ter nenhum senso de proporção. Perderam completamente o senso de proporção.
Ou é, como se diz na gíria, ou esses caras, ou é calça de veludo ou é bunda de fora. Mas senso de proporção, de equivalência, de propriedade, de bom senso, de quem pode o mais, pode o menos. Já vimos ele poder o impossível 2 vezes. Isso aqui que não será um problema, além do que somos só 13. E ele mesmo nem puxou o assunto. Aparentemente nem com fome está, mas para eles agora, que não pensam, eles não raciocinam soluções, só raciocinam como bons crentes, crentes entupidos e bloqueados, só pensam em problemas, não pensam em soluções. E agora? Aí Jesus os preveniu e lhes disse: vede, preste atenção aqui comigo, preste atenção aqui comigo. Vede, Jesus disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aí eles ficaram pensando, o que será que ele quer dizer? Porque a gente só tem um pão e é com o fermento que a gente aumenta a quantidade de pães. O que será? Será que quando ele falou de fermento, ele estava aludindo à multiplicação dos pães? Ele terá usado um fermento celestial para fazer os pães se multiplicarem? E os peixes? Que solução foi que ele deu? Mas o fato é que a cabeça dele está fixada num único tema. Aí quando Jesus passa por cima da questão aventada por eles, a gente esqueceu de trazer pão, trouxemos um só. E Jesus atravessa o problema e diz, olha, prestem atenção, abram os olhos, enxerguem pelo amor do meu Pai o problema grave que vocês têm é o fermento dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos e o fermento de Herodes. Como ele diz em Mateus, fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, como ele afirma aqui no verso 15, do mesmo modo. Tomem cuidado com esse fermento. E qualquer um sabe que ao se referir a fermento, ele está se referindo àquilo que pervade, que penetra, que faz crescer, que aumenta, que incha. Você faz um pão e põe fermento para ele ganhar tamanho, proporção, não põe demais que é para não estragar, nem põe de menos que é para não ocorrer o caso dele não crescer. Mas na medidazinha certa, as coisas todas ganham proporção exata. Pertinência, propriedade. Agora, ele diz cuidado, porque o problema não foi a gente não ter tido pão. O problema foi o convívio com esses caras que estão andando, que atravessaram, que vieram desde Jerusalém a pé, que estão com a gente, foram para Genezaré, viram tudo que aconteceu, provocando, questionando, duvidando, pedindo sinais, relativizando tudo o tempo todo. Tomem cuidado. Aí eles ouvem isso e começaram a discorrer, a discutir, a conversar entre eles, entre si. E qual é a conversa deles? Qual é a conclusão deles? Eles dizem, é que a gente não trouxe pão, deve ser por isso que ele está falando disso. Porque a gente não trouxe pão, olha só onde está a cabeça desse pessoal, igualzinha de vocês. Ele deve estar falando do fermento dos religiosos, do fermento de Herodes, fermento da política, fermento do manobrismo herodiano, que faz qualquer negócio, que se dobra diante dos Césares romanos,
que fica de 4 para Roma e que não tem pudor nenhum, que mata até mesmo as pessoas mais próximas. Desde Herodes o Grande, é uma dinastia de perversos. E os Herodes dos dias de Jesus eram seres inimizados uns com os outros e com uma capacidade também homicida, terrível. Foi um deles que decapitou João Batista por causa do bumbum bonitinho da filha de Herodias, a mulher do irmão Herodes que vivia lá no norte da Galileia, na Galileia de Filipe, na Cesareia de Filipe. Aí eles puxam de novo o assunto pão. Ai, meu Deus! É porque a gente não trouxe pão e Jesus, percebendo o papo deles. E agora, que suspiro ele arranca de dentro de si. Lhes perguntou que paciência você tem que ter para lidar com essa gente. Lhes perguntou por que vocês discorrem. Ficam falando um com o outro, discorrer. Não param. Essa conversa, não cessam esse tema patético, recorrente, repetitivo, outra vez. Por quê que vocês não largam o tema do pão para lá? Ainda não compreendestes? Ainda não considerastes? Ou em Mateus ele diz, não vos lembrais. E a primeira pergunta em Mateus é, não vos lembrais de quando eram milhares e a gente só tinha 5 pães e 2 peixinhos, e depois milhares e a gente tinha menos pães e menos peixes ainda. E como sobrou em abundância, vocês não estão conseguindo relacionar o nome à pessoa. Não lembram, sofrem de amnésia, não guardam nada na mente, não ponderam coisa alguma, não consideram, não compreendem, ou é o coração de vocês que está empedernido, endurecido, empedrado, aqui ó, corta para cá isso aqui, empedrado, é isto? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que Jesus lhes disse, não compreendeis ainda? Bom, eu vou parar por aqui, porque eu tenho 1 trilhão de coisas a falar sobre esse não compreendeis ainda. Mas o tempo esgotou. Acabou o tempo. Então amanhã, quinta-feira, eu vou continuar daqui. Não compreendeis ainda? Ou as alternativas que ele deu. Não lembram? Sofrem de amnésia? Têm memória seletiva? Só lembram o que desejam lembrar e esquecem tudo que não querem guardar? É esse o problema de vocês? Ou é porque vocês não consideram? Vocês não pensam? Vocês não refletem? Vocês não têm nenhuma ponderação? Ou é mesmo um bloqueio cognitivo de modo que vocês ficaram num estado que não compreendem nada? O cérebro de vocês endureceu, o espírito de vocês murchou, a alma de vocês encolheu, vocês não têm percepção, compreensão de nenhuma natureza? Ou é um problema ainda mais profundo?